Eu vi o Chacheno Gourmet bem assustado. Ele me chamou, eu estava treinando com meu bom amigo Jake Shields e ele estava me ensinando algumas boas posições de American Jiu-Jitsu. E eu vi o Chacheno Gourmet Kimaev. Ele estava assistindo o nosso treino, eu vi e pensei, ok, deixa esse cara aprender algumas técnicas. Depois de uns 10, 15 minutos, eu ouvi ele falar meu nome. Ei Paulo, por favor, vem aqui. E eu fui lá na hora. E quando cheguei lá, ele falou, Paulo, o que você está falando de mim na mídia? E eu falei, meu amigo, você quer lutar comigo? E ele, não, só quero saber o que você está falando de mim. Então falei, o que vou falar sobre você? Eu quero lutar com você. Mas eu quero lutar com você no cage, numa luta oficial, porque sou um cara legal. E ele falou pra gente lutar naquela hora. Mas, naquele momento, ele tinha mais de 10 pessoas do time dele com ele. E eu falei, cara, você quer lutar? Você não precisa me chamar pra lutar. Entra aqui no tatame. Mas ele não queria lutar, só queria aparecer para as câmeras. E esse foi o relato aí do brasileiro Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, da categoria dos médios do UFC, em relação aí à treta com Khamzat Chimaev. Para quem não sabe, vou aqui atualizar você que está aí do outro lado me assistindo. O Chimaev e o Borrachinha andaram tretando nos últimos dias aí, e todo mundo sabe, o Checheno luta na categoria de baixo, 7-7, porém ele é muito grande e também luta na categoria de cima, até 84 quilos. São 6 lutas no UFC, 3 em cada categoria, e ele tem planos de chegar no top 5 de ambas e conseguir o title shot das duas categorias aí. Algo inédito dentro da organização. De um lado temos o Chimaev e o Checheno, que tá na mídia, o cara da hype, é claro. Ele meio que queimou um pouco o filme nesses últimos acontecimentos, teve confusão que cancelou a coletiva de imprensa, não bateu peso por muito, ficou 4 quilos acima da categoria. Depois ainda teve aquela coisa meio chata de, no início da luta contra o Kevin Holland, o americano foi estender a mão ali para cumprimentar, e o que o Checheno fez? Partiu para dentro e aplicou a queda, e aí a galera tá aí dizendo, é muito mau caráter, ele fingiu que ia dar a mão ali pro Holland e partiu já para as pernas. Eu não acho que foi isso, acho que acabou uma comunicação meio errada aí, foi um mal entendido, e de qualquer jeito o Holland ia para baixo, não tinha para onde correr, não pode usar isso como desculpa para derrota não. E aí o Borrachinha, que também é um cara odiado pra caramba, inclusive é um dos poucos brasileiros que é odiado aqui no Brasil, né, em relação ao MMA. Normalmente os caras amam o brasileiro acima de tudo, o cara pode perder 10 seguidas, que tem 10 desculpas, sarrapada, para dizer, se a luta foi vendida, o fulano tá com anabolizante, e um monte de coisa, mas o Borrachinha não. O Borrachinha, quando ganha, tem desculpa reversa. A desculpa de o Borrachinha ganhou porque o adversário isso e o adversário aquilo. Ou seja, são dois vilões. É um embate de dois vilões e que faz muito sentido. Principalmente se o Chimaev quer chegar aí ao topo dos médios. Só que tá parecendo que o Chimaev tá fugindo. Ele dá uma de gangster, que pega qualquer um, que vai arrancar a cabeça de qualquer um. E primeiro ele deu aquela provocada no Borrachinha, o Borrachinha aceitou, ele simplesmente recuou, não quer lutar com o brasileiro. Já teve a questão aí do Robert Whittaker, que é top 1 da categoria. Se ele vence o Robert Whittaker, ele tá com o title shot na mão. E ele disse que não lutaria com o Robert Whittaker, porque o Robert Whittaker é gente boa, e ele só quer lutar com caras maus. Peraí, o Borrachinha não seria um cara mau? Então por que você não quer lutar com o Borrachinha? Ele ainda soltou essa de que não conhece o Paulo Borrachinha, não sabe quem é, não vai dar uma chance para um desconhecido tirar fama em cima dele. Pera lá, pô. Quem é que não conhece o Paulo Borrachinha? Pode fazer todas as críticas do mundo aí ao Paulo Costa, mas quem é que não conhece no mundo do MMA? Acho que até quem não curte muito o esporte já ouviu falar Paulo Borrachinha em algum lugar. O cara é famoso sim, é conhecido sim e é relevante sim. E se ele sobe e o vence, ele tá com o title shot na mão. Ele não quer o Borrachinha pelo simples fato de que o jogo não encaixa. Ele não quer o Robert Whittaker pelo simples fato de que o jogo não encaixa. Vou falar aqui dos dois. Primeiro do brasileiro. Paulo Borrachinha é um cara gigantesco, um cara muito forte para a categoria, vai ter que lutar na 9-3 em breve. Eu duvido que esse corte de peso dele aí vai continuar sendo feito com saúde por muito tempo, acho que não. No máximo 2 anos aí ele tem de peso médio para fazer uma corrida para tentar ser campeão. Depois disso aí tem que subir, não tem para onde correr. É um cara que defende queda muito bem e uma vez no chão é um cara que tem um baita de um jiu-jitsu, ou seja, ele tem tudo que casa mal aí pro Chimaev, porque o Chimaev é o cara do sambo, do wrestling e do jiu-jitsu. E talvez ele não conseguisse levar o Paulo Borrachinha para baixo, hein? E se levar, o brasileiro poderia conseguir levantar ou não ser amarrado ali e até reverter posições. Não sei, tecnicamente, não há dúvidas para mim de que no jogo de grappling aí,
o Checheno é melhor, é muito melhor que o brasileiro, só que não é só grappling, tem a questão de força também. E, pô, alguém tem dúvida que o Borrachinha é mais forte do que o Chimaev? Então é uma junção de fatores, e tem a defesa de queda. E na trocação, se o Paulo Borrachinha se defende ali das quedas e a luta fica em pé, o que o Chimaev vai fazer? O Borrachinha troca muito melhor do que o Checheno. O Checheno é melhor no grappling? É melhor no grappling, mas o Borrachinha é muito melhor na trocação. Então, assim, é uma luta ruim em todos os aspectos aí pra ele. Se ele já levou um calor do Durinho na trocação, porque ele não quis levar a luta pro chão devido ao jiu-jitsu aí do brasileiro, imagina do Borrachinha. E eu não tô menosprezando o Durinho não, tá? Tô querendo falar por quê? Porque o Durinho é um cara menor, é um cara com bem menos força que o Paulo Borrachinha. Então é tudo desfavorável aí. O Checheno, ele tá certo de não querer uma luta dessa. Você tem que saber gerir sua carreira, não fazer como, por exemplo, o Chris Weidman, que pegou uma pedreira atrás da outra e saiu perdendo uma luta atrás da outra. Não, você tem que saber gerir sua carreira. O problema é quando você fala que enfrenta todo mundo e aí quando surge um desafio desse, ah não, aqui o cara é desconhecido e tal. Porra, não mete essa, cara, não mete essa. E do lado do Robert Whittaker, o jogo é pior ainda pro Checheno, pior ainda. Robert Whittaker tem uma defesa de queda espetacular, uma vez no chão levanta rápido, tem um bom jiu-jitsu. E na trocação, pelo amor de Deus, na trocação 1 bilhão de vezes melhor aí do que o Khamzat Chimaev. Não tem aquela mão pesada, não tem aquele punch, acredito que não iria nocautear, mas conseguiria controlar bem a luta em pé. É muito mais rápido, tem muito mais desenvoltura ali na trocação, então não dá. São 2 jogos aí que não casam bem para ele. E em contrapartida, o Chimaev tem o pior jogo, na minha opinião, tanto por Israel Adesanya, atual campeão dominante dos médios do UFC, quanto aí por seu algoz Alex Poatan, e eles vão se enfrentar. Ou seja, se o Khamzat Chimaev fosse direto para um title shot, sem ter feito nada relevante na categoria, acredito, na minha opinião, que em casamento de jogo, seja campeão aí Alex Poatan, seja campeão Israel Adesanya, é o pior casamento que se tem entre os médios e os meio-médios aí, para ambos. Por quê? Porque quem não sabe, vou falar agora quem sabe, aí tá cansado de saber, Alex Poatan e Israel Adesanya são gênios da trocação, vem do kickboxing. Nenhum dos dois tem um chão lá, essas coisas. O Adesanya já provou que é um cara que se vira bem, ele se defende bem no chão. Dificilmente você vai conseguir finalizar o Adesanya. Quando ele é levado para baixo, ele levanta com facilidade. Só não aconteceu contra o Blachowicz, que, pô, cá pra nós, o cara tava lutando contra um peso pesado, ali disfarçado de meio pesado, né? Então, isso daí tira da equação. Quando o Adesanya enfrenta lutadores ali do seu nível de força, um pouquinho mais forte, como o Vettori, como Robert Whittaker, Derek Brunson, ele não leva desvantagem nessa questão de chão. Ou seja, tem toda essa questão ali, o Adesanya pode sim vencer o Chimaev. Ele vai ser levado para baixo com certeza, mas ele pode levantar, ele pode se defender bem. E em pé, se o Robert Whittaker é 1 bilhão de vezes melhor do que o Chimaev, o Adesanya é infinitamente melhor aí do que o Checheno. E do lado do Poatan, a mesma coisa se aplica. No chão aí o Poatan, não sei se ele tem a desenvoltura do Adesanya, se ele se defende bem. A gente nunca viu ele ali fazendo a luta de solo. Mas na parte em pé a mesma coisa se aplica aí pro Poatan e ainda com um agravante. Ele tem a mão mais poderosa da história dos pesos médios, na minha opinião. Aí pesos médios, seja do UFC, do Bellator, One Championship, PFL, qualquer organização de MMA. Nunca vi alguém até 84 quilos bater tão forte quanto o Poatan. Ou seja, são jogos favoráveis para o Chimaev, são jogos favoráveis para o Chimaev, porque são 2 caras que não têm o chão como especialidade. Então, para mim, o Chimaev é o pior jogo possível. Mas é isso aí, essa é só a minha opinião. Acredito que o Chimaev está sim fugindo, mas ele está sabendo gerir sua carreira. Ele não é besta de querer enfrentar jogos que são péssimos aí para ele e que podem prejudicá-lo numa corrida para o cinturão.